Piuí na TV. Oferecimento Stalo Supermercado. Sua família merece o melhor. Piuí na TV. Bom, então vamos que vamos. Agora eu vou mostrar para vocês o papo que eu levei com o prefeito Deco de Mello na semana passada, lá no gabinete dele, na quarta-feira, 6 da matina. Porque não adianta, o Deco é um sujeito madrugador que dá sufoco na sua equipe de gabinete. E a equipe do PTV esteve lá às 6 da manhã para saber como é que foi para ele, prefeito, essa experiência de estar no lugar certo na hora errada. Ou não sei, né? Pode ser no lugar certo na hora certa também. Mas enfim, essa experiência dele estar em Brasília na noite da quarta-feira, 17 de maio, quando a bomba da JBS caiu sobre a política brasileira. Nosso prefeito estava lá no Encontro Nacional de Prefeitos e foi uma testemunha ocular da história. Mas vamos ver o que é que ele tem para contar dessa experiência. Roda lá. Deco, você estava em Brasília participando de um encontro de prefeitos exatamente na quarta-feira, 17 de maio, né, quando caiu aquela bomba sobre a capital federal, a bomba da JBS sobre a capital federal. Como é que foi a sua sensação? Qual foi o seu sentimento diante de tudo aquilo que emergiu naquele momento, Deco? Luciano, mas realmente foi uma experiência, né, para mim muito nova, porque era o primeiro encontro de prefeito que eu estava participando lá em Brasília, né? Então a gente estava assim num clima muito bacana, conhecendo, trocando ideias, né, com os outros prefeitos, né, e até com os presidentes das entidades, né, como o da CNM, né, Paulo Gioloc. Mas nesse momento, né, a gente estava lá no Congresso, no encontro da bancada mineira com os prefeitos de Minas Gerais, né? E meia hora antes o Aécio tinha ido lá e feito uma palestra para nós, que é do estilo dele, né, pregando honestidade e etc. Depois de meia hora vem aquele, né, primeiramente pelas redes sociais, né, que a gente tomou conhecimento mais rápido, né? Tanto o Congresso como o Senado estava com reunião lá nos plenários, né? Foram encerradas imediatamente as reuniões e os deputados, os senadores saíram assim, né, meio desnorteados, né? E como nós ficamos também, né, que a gente ia ter uma pauta mais lá e acabou que não aconteceu essa pauta a partir desse momento, né? Então ficamos lá realmente trocando as ideias com os prefeitos de outros municípios, porque tinha prefeito do Rio Grande do Sul, Pernambuco, Pará, Amazonas, né? Então assim, a gente trocando esses, né, conhecimentos até. E tá, então morreu a quarta-feira, os noticiários de televisão, onde você ia, não se comentava em outro assunto, era só realmente essa delação, né, da JBS. Vocês receberam alguma mensagem de algum lugar, pelo WhatsApp, por alguma mensagem assim? Vocês receberam alguma notícia no momento que estava acontecendo, no momento que esvaziou o Senado? Sim, a CNM, né, que é a Confederação Nacional dos Municípios, né, como ela tem, né, através de mensagem, informou a todos os prefeitos, né, inclusive até os que não estavam lá, que eles recebem, né, e que no dia seguinte a gente iria pontuar isso durante o nosso encontro. Mas naquele momento, qual foi a reação dos prefeitos? Foi de espanto? Foi de quê? Enfim, como é que isso caiu no meio dos prefeitos? Tinha quantos prefeitos lá? A gente estava em 2.500 prefeitos lá, né? E como é que foi a reação pessoal deles assim? Foi de estupefação, Luciano, porque ninguém esperava isso em momento algum, né? Até porque as pessoas envolvidas eram de credibilidade, né? Até então, né? E realmente nós ficamos desnorteados. Vocês estavam dentro do Congresso, dentro do Senado? Estava dentro do Congresso Nacional, né? Numa sala lá, que reunindo a bancada mineira, né?
com os prefeitos mineiros, né? Mas tinha outros encontros, prefeito de Alagoas também, encontro com as suas bancadas lá dentro do Congresso, né? E foi nesse momento que recebemos essa notícia que realmente até os organizadores ficaram sem ação, né? Ô Deco, e como é que isso refletiu na agenda? Vocês já tinham tido contato com pessoas do governo, ministros ou com o presidente Temer? O que aconteceu na programação do evento? Ô, Luciano, ao longo do evento, né, que a abertura do evento começou na segunda-feira, né? Na terça-feira o Temer compareceu lá na abertura magna, né? E apareceu justamente com o ministro da Saúde, com o ministro de Ciência e Tecnologia e outros ministros mais que eu não consigo me lembrar. O Temer participou dessa abertura, né? Nos fez lá, inclusive, uma palestra de confiança, né? De seriedade, e que o Brasil estava tomando seu rumo, né? E realmente estava, né? E é verdade, inclusive isso eu acredito que foi um momento infeliz do Brasil demais da conta, que isso tenha acontecido exatamente nesse período agora em que o Brasil começa a dar sinais de recuperação, né, Deco? Então, o Brasil, Luciano, ele realmente é um país diferenciado dos outros, não é qualquer coisa que abala realmente o país, né? Mas com relação à administração, a gente está vendo aí que o Brasil está sendo passado a limpo, né? E isso é muito bom, muito interessante, né? Porque realmente nós está vindo aí uma sequência, né, de denúncias, de coisas que a gente até assusta com as pessoas que estão envolvidas nesses episódios aí. Mas tudo bem, né? A gente está caminhando para a regularização do Brasil. Inclusive, uma das reuniões lá dos prefeitos lá era para os deputados derrubar o veto do Temer com relação ao ISS. Já estava até combinado, eles iam fazer reunião na terça-feira para fazer isso, né? E o Temer já aceitava já a derrubada do veto, né? E essa reunião foi postergada, né? Ia acontecer hoje, não vai mais, passou para a semana que vem, e não sei se isso vai acontecer tão breve, né? Por causa dessas situações aí. E eu estou falando de um caso específico, mas tem outros lá que precisa ser votado, e tanto o Senado, né, como o Congresso está meio assim, a incerteza é tanta que eles não estão tomando decisões, né? Ontem lá no Senado parece que houve até um caso de agressões, né? Até verbalmente, e quase que chegou a agressão física, para você ver como os ânimos estão exaltados, né? Mas quanto à continuidade do Temer, né, a maioria das pessoas, dos prefeitos que a gente estava reunido, que o momento, se o Temer for afastado, o Brasil pode voltar em outra crise, né? Nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Agora eu queria colocar um outro assunto aqui, que é o seguinte: o povo piauiense quer saber e tem o direito de saber do seu prefeito qual o posicionamento dele diante desse caos que está aí. Porque os três maiores partidos brasileiros, PT, PSDB e PMDB, estão estraçalhados nesse momento, moralmente estraçalhados. E, diante disso, todos os homens públicos têm três alternativas. Ou eles ficam onde estão, não é? Ou eles procuram um novo caminho, ou deixam caminhar para ver como é que fica. Qual seria a sua atitude pessoal? Você já definiu sobre isso? Luciano, a reforma política, já tem há 12 ou 15 anos que estão falando em reforma política, e isso não tem acontecido, né? Eu não sei se é porque os nossos congressistas lá acharam por bem continuar do jeito que estava, e por causa disso é que chegamos nesse ponto que todos nós estamos vendo. Eu acho que é o momento de refazermos a reforma política, né? Os partidos, eu acho e tenho certeza que nós temos muitos partidos, não precisa disso aí, tem que haver uma reformulação partidária, né? Eu acho que o Brasil não precisa mais do que 3, 4 partidos. Não é interessante ter esses grandes partidos aí, grande número de partidos, porque mais serve para negociar, até por aí já começam as corrupções, né? Então, eu acho que é o momento do Congresso fazer
Não sei se eles vão ter força política para isso no momento, mas é um momento ideal de começar a reforma política. E começando a reforma política, eu acho que nós, prefeitos, eu principalmente, nós temos que esperar para ver o que acontece. Não tomar nenhuma decisão precipitada no momento, porque toda decisão que você tomar agora, você não sabe o futuro que vai ser. Então, acho que é melhor esperar, né, os acontecimentos aí, porque vai amadurecendo, Luciano, os pensamentos, os ideais, e a gente... eu, como Deco, como prefeito, eu vou esperar o momento certo para a gente tomar essa definição. Até porque, só para ilustrar, os presidentes dos 3 partidos estão encrencados, né? Que é o presidente do PMDB, que é o Michel Temer, o presidente do PSDB, que é o Aécio Neves, e não o presidente do PT, mas o presidente da República, que foi do PT, está encrencado, né? Não o presidente do partido, mas o Lula, né? Agora, Deco, nesse momento, aparentemente, fica muito difícil do Temer continuar na presidência da República. Alguma coisa aí parece que vai acontecer. E já começa a se falar em novos nomes, em nomes para substituí-lo. Os prefeitos chegaram a discutir essa possibilidade, os prefeitos brasileiros ou mineiros, você que está muito em contato com a classe, tem algum nome em expectativa, tem algum nome emergindo assim entre os prefeitos? Luciano, por incrível que pareça, isso não chegou a ser discutido, até porque a gente ficou também desnorteado com relação a isso. Mas eu, né, enquanto Deco, eu não estou vendo ninguém, uma pessoa, igual você falou, né, um emergente aí que poderia, talvez, né, ser mais o perfil de administrador, levar a nossa nação para frente, né? Eu ainda não estou vendo isso aí. Comenta-se muito, né, com o Dória lá no estado de São Paulo, é uma pessoa que entrou na política recentemente, né, tem o seu respaldo, mas está muito cedo para a gente avaliar ainda com relação ao Dória. Porque todo prefeito, quando começa com gás, né, começa com vontade de trabalhar, né? E o Dória está fazendo isso, mas eu acho que é muito cedo para a gente fazer essa avaliação com relação ao seu nome. Então eu não vejo, Luciano, ninguém no momento que tem esse perfil de assumir o comando do Brasil. Muito bem, Deco, muito obrigado pela sua entrevista. Nós vamos interromper a nossa entrevista aqui, mas eu vou continuar conversando com o Deco, só que essa segunda parte da entrevista você só vai ver na semana que vem. Obrigado, Deco. Muito obrigado, Luciano. Vem aí Quem é Quem no Mercado 2017. As marcas mais lembradas pelos piauienses. Indique a sua preferida pelo e-mail do PTV. Resultados em junho.